Prezados irmãos, eu tenho aqui uma dedicatória do conselho de nossa igreja aos nossos jovens, pelo seu dia. Não poderiam deixar de falar um pouco, incentivar os nossos jovens a continuar neste santo caminho e a valorizar, irmãos, aquilo que a nossa igreja nos oferece, que é a nossa eternidade com Deus. Então aqui diz assim: queridos jovens da Igreja Apostólica, hoje celebramos o Dia do Jovem. Esta ocasião nos convida a reconhecer e valorizar a força, o entusiasmo e o potencial transformador que vocês trazem para os nossos dias. Vocês são a esperança do futuro e, ao mesmo tempo, a energia do presente. Cada um de vocês tem talentos únicos e um propósito especial no plano de Deus. Que este dia seja uma oportunidade para refletirem sobre os sonhos que Deus colocou em seus corações e para renovarem o compromisso de viver com fé, coragem, obediência, ânimo e determinação. Lembrem-se, ser jovem é muito mais do que idade. É um estado de espírito que se alimenta de entusiasmo, curiosidade e vontade de fazer a diferença. Que vocês continuem sendo luz, espalhando amor e construindo pontes para um amanhã melhor. Parabéns a todos os jovens. Que Deus Pai, Jesus Salvador, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, Consolador, e o Santo Profeta Irmão Aldo abençoe abundantemente suas vidas e guiem seus caminhos na sabedoria e no bem, proporcionando paz, alegrias e felicidade. A mensagem, irmãos, dedicada aos nossos queridos jovens, neste dia em que eles estão comemorando o dia deles. Irmãos, a sociedade comemora hoje o chamado Domingo de Ramos. E a história nos faz relembrar, irmãos, a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. E quando nós falamos, irmãos, de entrada triunfal, tem um significado muito profundo, porque triunfo, irmãos, significa que alguém triunfou, ou que alguém venceu, ou está cheio de alegria. E nós podemos imaginar, irmãos, a felicidade de Jesus, naquele momento em que se dirigia à cidade de Jerusalém, montado naquele jumentinho e aquele número de povo que o seguia, louvando a Deus. Mas alguém pode me perguntar: pastor, mas a história, ela fala que Jesus chorou. Verdade, chorou mesmo. Assim como a Santa Avó Rosa também chorou. O nosso querido e santo irmão Aldo também chorou. Mas por que Jesus chorou? Jesus chorou, irmãos, a ingratidão daquele povo, porque não reconheceram a grandeza da felicidade, do presente, da dádiva que nosso Senhor Jesus Cristo havia trazido dos céus. E pelo seu poder de onisciência e onipresença, ele sentiu naqueles corações a inveja e o desejo, irmãos, de destruir o Filho de Deus e acabar com os seus planos. Mas quando nós falamos de triunfo, irmãos, Jesus já estava ali declarando a vitória do reino dos céus contra as forças do mal. Porque Jesus sabia que ele não ia recuar. Ele sabia, irmãos, que aquilo que ele recebeu do Pai, ele ia cumprir com muito afinco. E foi o que mais Jesus queria, irmãos, era ver a nossa salvação, a nossa liberdade. Então entendam que as lágrimas de Jesus não era por preocupação por aquilo que ele iria passar. Não, de forma alguma. Era exatamente, irmãos,
a ruindade daquele povo, daqueles homens, que por ganância, entendiam que Jesus, nosso Senhor, estava ali para tomar o poder deles. E na verdade não era assim. Então foi por isso que Jesus chorou. E como os fatos se repetem, irmãos, aqui também aconteceu a mesma coisa. A Santa Avó Rosa não foi só uma vez que ela chorou. E eu me lembro de um dos fatos que os nossos irmãos nos contam, que uma vez estando em festa nesta igreja, naquele tempo, irmãos, com a Santa Avó, era muito fácil falar com ela, porque ela ficava no meio do povo, uma vez que o povo era pequeno. E eles estavam ali, todo mundo cantando, todo mundo louvando, triunfantemente na igreja do Senhor, e de repente as lágrimas da Santa Avó Rosa começou a cair. E eles perguntaram: mãe, vó, por que a senhora está chorando? Nós estamos tão felizes, hinos maravilhosos, lindos, nós todos alegres, felizes, e a senhora chorando. E ela disse: eu não choro por vocês, eu choro por aqueles que foram embora daqui, porque Jesus está aqui, e eu estou aqui para levar vocês para o reino dos céus, para o reino do meu Pai, um lugar onde eu tive a oportunidade de estar, porque Jesus para lá me levou, e eu tive a oportunidade de conhecer o meu Deus pessoalmente, e trazer para vocês essa novidade. E eles até certo ponto acreditaram, mas depois deixaram de acreditar. Estão lá no mundo e eu não sei o que será deles daqui para frente. Vocês já estão nos meus braços. Vejam por que eles choram. Mas eles continuaram cantando triunfantemente a vitória de nossa igreja. O santo irmão Aldo também não foi diferente. Em uma ocasião ele também chorou, e eu tomei conhecimento porque a pessoa que estava com o santo irmão Aldo me contou. Porque foi ela que entrou na sala do santo irmão Aldo chorando, indignada, e dizendo que ficava triste com as situações que ocorria, as pessoas fazendo com o santo irmão Aldo. Ele disse: eu não choro porque eles fazem isso comigo, eu não choro por isso, eu choro é por eu ter a riqueza que eu tenho na mão, saber que o que eu tenho veio de Deus, saber que o que eu tenho foi Deus que me deu para dar para vocês. E eles estiveram aqui, tiveram a oportunidade de ouvir, até certo ponto creram, aceitaram, estiveram comigo tanto tempo e do nada deixaram de me seguir. É isso que me dá tristeza. Mas o que eles fazem comigo não, porque nada do que eles fazem comigo me atinge. Eu já sou um ente celestial, já sou do reino dos céus, e nada de ruim nesta terra atinge o reino de meu Pai. Então eu não me preocupo com isso. Mas eu me preocupo, irmão, porque eles estão lá no mundo, e eu não posso mais fazer nada, porque é o livre-arbítrio, é isso que eles querem, e se eles querem, é responsabilidade deles. Então vejam, prezados irmãos, que foi assim que aconteceu com Jesus, foi assim que aconteceu com a Santa Avó, foi assim que aconteceu com o nosso querido e santo irmão Aldo. Mas com tudo isso, até hoje, nós estamos triunfando nesta igreja, cantando vitória, porque o reino dos céus, irmãos, ele canta a vitória antecipada, e canta a vitória antecipada porque sabe que a vitória é certa. Olha aí como é, conta a vitória antecipada porque sabe que a vitória é certa. Então é por isso que nós cantamos aqui, hoje o coro jovem cantando, e vai continuar cantando, honrando o nome desta igreja, até quando for da vontade do nosso Deus. Nós já estamos caminhando para os céus, né? Já estamos com uma idade relativamente boa, graças a Deus, já tivemos o nosso tempo nesta igreja. Aqueles que nasceram no ministério da Santa Avó Rosa, já estão lá no reino dos céus, nos esperando, não vendo a hora de nós chegarmos lá. E nós que aqui estamos, embora tendo nascido no ministério do santo irmão Aldo, como esses jovens também, daqui a pouco somos nós que vamos. Do povo da Santa Avó Rosa, tem poucos que estão aqui. São poucos os que estão aqui neste santo caminho. A maioria deles já cantam vitória, já intercede a Deus por nós lá no reino dos céus, porque hoje eles conhecem o brilho que existe nesse reino.
contemplam e vivem essa alegria, este prazer, este conforto que existe no reino dos céus, e lutam por nós orando a Deus. E foi por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, nas revelações do livro do Apocalipse, mostrou a São João: estes foram aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e hoje lava no sangue do Cordeiro e na mensagem da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Por isso eles estão lá, diante do trono de Pai, servindo diuturnamente para as fontes das águas da vida. Olha elas aqui, ó, intercedendo a Deus, pedindo a Deus que nós, irmãos, tenhamos sabedoria para vencer as lutas de cada dia. Tenhamos sabedorias para manter a nossa fé nesta Santa de Deus, no Santo Irmão Aldo, pedindo a Deus para manter a nossa fé em tudo aquilo que nós aprendemos nesta igreja, porque são estes ensinos que vai nos levar para o reino dos céus. Então, irmãos, é assim, logo mais nós estaremos no reino dos céus, esperando esses jovens, e eles fazendo parte dessa nova geração, cantando esses hinos com triunfo, com vitória. E um conselho que eu dou a eles: cuidem de nossa igreja, assim como até agora nós cuidamos também. Assim como até o momento em que aqueles que deixaram seu corpo, cuidaram, defendendo a honra e a integridade do reino dos céus, defendendo a honra da Santa Vó Rosa, do nosso querido e santo Irmão Aldo. E vocês agora é a vez, porque nós estamos entregando o cajado a esses jovens, não é verdade? É bem verdade que nós estamos aqui. Enquanto estivermos, vamos fazer a nossa parte, vamos lutar, enquanto nosso corpo tiver força para nós levar a palavra da Santa Vó Rosa, os ensinos do Santo Irmão Aldo, nós vamos estar firmes neste púlpito, lutando e trabalhando para que nós possamos salvar o maior número de almas. Mas a missão agora, mais precisamente, são de vocês. E lutem, porque outras gerações poderão vir depois de vocês, porque nós temos também um arrebatamento a ser cumprido e não cabe a nós saber. Então eu não posso dizer que é daqui a 50 anos, que é daqui a 100 anos, porque não me cabe. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse isso. Mas o que eu posso afirmar é que aqueles que vão ficando, procurem honrar esta santa igreja, procurem honrar este santo caminho, procurem saber com sabedoria defender a honra e a integridade do reino dos céus, com uma vida de santidade, porque é assim que o mundo em pecado descobre o reino do nosso Pai. E hoje nós estamos aqui, irmãos, participando de uma santa comunhão. Mas o importante é que a juventude que hoje apresentou esta festa tão bonita, guarde essas palavras em seus corações, e façam valer, irmãos, aquilo que vocês aprendem nesta igreja, e honrem o nome desta igreja, assim como até agora, pelos que já se foram e os que estão aqui, caminhando para a eternidade, honraram o nome de nossa igreja. E agora é a vez de vocês. Eu vou passar aqui a leitura das mensagens, irmãos, da Santa Comunhão, e nós passaremos a distribuir a mesma daqui a alguns instantes. O valor da Santa Comunhão. No Evangelho segundo São Marcos está escrito: tomou Jesus o pão, e abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, deu aos seus discípulos e disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novamente no reino do meu Pai, aqui nesta igreja. Porque esta igreja, ela foi instituída por Jesus. Então vejam que Jesus naquela época já pensava neste povo, já pensava em formar um povo para o reino dos céus, e Ele formou com a Santa Vó Rosa, com o Consolador da promessa de Jesus, e cuidou deste povo para Jesus com o nosso querido e santo Irmão Aldo. E é por isso que Jesus, Ele disse naquela época: digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novamente no reino de meu Pai. Então não é em qualquer lugar que se bebe o suco da uva, o sangue de Jesus, e come e participa desse corpo. Não é em qualquer lugar, mas naquele lugar que Deus, o nosso Pai, determina.
que Deus, o nosso Pai, determina como seu povo. E esta igreja foi determinada através da Santa Vó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo, que é a igreja verdadeira, que é a igreja que veio para iniciar um período de regeneração. Então, irmãos, é um momento também de renovarmos o nosso compromisso com Jesus, participando do seu corpo e também do seu sangue. Porque esta mesa está composto aqui do pão e de um cálice. Mas daqui a pouco eu vou fazer uma oração. E nosso Senhor Jesus Cristo já está aqui desde o início da reunião. Eu falei para os irmãos, junto com a Santa Vó Rosa, com o nosso querido e santo irmão Aldo, Maria Santíssima também, santos profetas e santos apóstolos, com eles aqui estão. E Jesus é que vai fazer a transubstanciação desses elementos, fazendo com que nós nos alimentemos do seu corpo e também do seu sangue. E é um momento muito oportuno para nós todos, jovens, os de mais idades, renovarem o seu compromisso com Jesus, de serem mais obedientes, de serem mais sinceros naquilo que faz, de serem pessoas dignas, de serem respeitadas pela sociedade. É isso que nós precisamos fazer. Então aqui diz assim: irmãos, eis o grande valor da Santa Comunhão em nossa igreja, que nesses dias é o reino de Deus entre nós, pois o próprio Senhor Jesus, com Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o santo irmão Aldo e muitos santos e anjos estão presentes em nossa reunião, no momento da realização do sacramento da Santa Ceia. Eles também participam da Santa Comunhão conosco, com todo amor e reverência a Deus, o Pai, nosso Criador, e ao Santíssimo Espírito de Deus. Portanto, é assim, irmãos, que devemos participar da Santa Comunhão nesta igreja, a qual é na terra o reino e tabernáculo de Deus entre nós, conforme a Santa Vó Rosa e o santo irmão Aldo nos ensinaram a participarmos do corpo e do sangue de Jesus com muita fé, respeito e amor. Para participarmos deste sacramento de grande valor espiritual, devemos estar alegres, unidos no amor fraternal, gratos a Jesus nosso Senhor pelo seu grande amor e misericórdia por nós e pelo sacrifício que Ele realizou em nosso favor, derramando o seu sangue inocente para nos livrar da condenação e nos proporcionar a salvação. Portanto, desde o início da reunião, inclusive na hora dos cânticos de louvor, devemos estar em silêncio e reverência, pois os anjos ali presentes também participam dos nossos louvores a Deus. Quando nos convertemos à fé apostólica, a Santa Vó Rosa, com poder de unção divina do Espírito Santo de Deus, nos consagra para o reino dos céus, dando-nos a condição de sermos verdadeiros filhos de Deus e herdeiros desta glória. Esta santa, juntamente com o santo irmão Aldo, sempre nos ensinaram a termos uma vida de paz, consolo, pureza, santidade e consagração, e a preservarmos a nossa fé em comunhão com o divino Mestre Jesus. Devemos participar da Santa Comunhão com fé, amor, gratidão e muita reverência, respeitando o poder da unção divina que está sobre o povo apostólico ali reunido na realização deste sacramento, para recebermos todo o poder desta unção preciosa. Precisamos ser fiéis e consagrados à Santa Vó Rosa e aos ensinos do santo irmão Aldo em todos os dias de nossa vida, pois é através dos méritos desses santos de Deus que podemos conhecer esses méritos, mistérios divinos para merecermos o alimento do céu, o pão vivo que Deus nos deu no corpo e no sangue do seu amado Filho e nosso Senhor Jesus. Na verdade, devem ser muito consagrados em todo o nosso viver e muito santificados, para merecermos sempre a grande glória de formarmos unidos aos santos e anjos dos céus, o corpo de Cristo nesta Santa Igreja Apostólica. Assim, unidos e com muito respeito e reverência, cooperamos com Jesus nosso Senhor na realização da Santa Ceia em nossa igreja e ajudamos muitos irmãos a receberem este alimento com fé e participarem dos benefícios deste sacramento. Portanto, valorizemos este momento de fé e estejamos em verdadeira união, ou seja, uma comunhão santa com Jesus e o reino dos céus, fortalecendo a nossa fé, sendo revestidos de forças e entusiasmo para vencermos os nossos dias nesta terra como filhos de Deus. E assim vamos caminhando nesta grande esperança de alcançarmos o reino maravilhoso de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, do santo irmão Aldo e de todos os santos e anjos que já receberam o seu galardão
na glória celestial. Esta, irmãos, é a mensagem da Santa Comunhão.